Isso é festa e alegria, mas também é emprego, é renda e é desenvolvimento. Realmente, a economia criativa não é uma panaceia, mas ela pode apresentar algumas possibilidades, algumas respostas que podem estimular nesse momento de retomada do crescimento. Isso é interessante por quê? Porque a economia criativa ela funciona através das ideias, mas principalmente do conhecimento e a habilidade que se tem de aproveitar essas oportunidades e fazer com que nós possamos transformar ideias em produtos, em serviços criativos, e que isso possa, de certa forma, estimular também a economia. Então, em todas as partes do mundo, nós consumimos produtos criativos cada vez mais no nosso dia a dia. Nós acordamos, nós ouvimos as notícias, ouvimos os rádios, nos vestimos com a moda, usamos os softwares no computador para estudar, para trabalhar. Quer dizer, esses produtos criativos eles fazem parte do nosso cotidiano. E é por isso que foi interessante que, mesmo no momento de crise, a demanda para os produtos criativos ela continuou relativamente estável, porque esses produtos continuam a ser consumidos diariamente, principalmente a nível de consumo doméstico. Quando nós pensamos em economia criativa, nós precisamos de ações concertadas, envolvendo diversos ministérios, diversas secretarias, diversas escolas na questão da universidade. Enfim, nós não estamos pensando só, digamos, em políticas culturais, mas sim como as políticas culturais elas têm que se integrar com políticas na área do comércio, na área de tecnologia, na área de turismo e assim por diante. É um setor que é multidimensional, que tem impacto em várias áreas. Ela tem a questão da pluralidade, por se pensar também a questão antropológica, a questão do patrimônio, é atemporal, porque nós pensamos a nível da importância do passado em termos do conhecimento, mas utilizando as técnicas e tecnologias do presente, mas sempre com uma visão voltada para o futuro. Ela é inclusiva porque todos os atores participam desse processo, é um processo participativo, é um processo colaborativo, em que se precisa o governo, mas também o setor privado, negócio, filantropia, etc. Então, essa é a razão pela qual nós pensamos na economia criativa como a sua dimensão de desenvolvimento. E, no contexto da economia criativa, as indústrias criativas têm um papel muito importante e, justamente, a partir dessas indústrias criativas, elas têm um impacto na geração de emprego, de divisas, mas também na questão da inclusão social, na questão da sustentabilidade e na questão da diversidade cultural. O que nós pensamos em termos de uma definição das indústrias criativas, seria justamente esse ciclo que engloba, desde a criação, a produção, o consumo e a distribuição de bens e serviços que sejam tangíveis ou intangíveis, sejam bens ou serviços, mas que tenham um conteúdo criativo importante, e que tenham valor econômico e valor cultural, mas que também tenham um objetivo de mercado. E é por isso que a economia criativa ela olha para essa questão da interface entre a economia, a cultura, a tecnologia e os aspectos sociais. Nós vemos que a revolução digital e a questão das técnicas de informação são muito importantes, o poder das redes sociais, a questão de inclusão, gênero, enfim, nós podemos usar a economia criativa para olhar várias facetas da economia. Tem um papel importante a nível do comércio internacional,
E aqui nós vamos ver que, realmente, se nós considerarmos um período de praticamente 10 anos, as exportações cresceram muitíssimo, elas praticamente duplicaram, e que hoje a gente pensa no mercado que movimenta muito mais de 624 bilhões de dólares, o que realmente é extremamente significativo. O Brasil poderia ter uma participação melhor, porque tem um grande potencial, mas se nós pensarmos no total, as exportações brasileiras representam menos de 1%. Então, o que isso quer dizer? Que nós ainda temos bastante para fazer e que nós podemos realmente potencializar cada vez mais a nossa capacidade criativa. Nós todos falamos português. Isso é muito importante, porque na economia criativa, a questão da comunicação e o uso da linguagem é muito importante na criação de conteúdo. E somos uma nação multicultural, que etnicamente é diversa, e tivemos uma cultura muito rica e diversificada, porque ela foi influenciada por tradições e culturas, a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura africana, e isso tudo teve uma influência que nos deixou a fazer coisas muito interessantes em todas as áreas da cultura brasileira. É interessante quando nós pensamos na dimensão cultural, social e econômica do Carnaval. Então, é realmente um mega evento que tem as chamadas externalidades positivas na economia. Então, não é só os setores diretamente vinculados à indústria do Carnaval, mas tudo que ele movimenta na economia como um todo. Então, realmente, é um grande negócio. Existem dados dizendo que, no período de Carnaval, são criados mais de 250 mil empregos temporários, né? E, se nós vermos os indicadores do Carnaval do Rio de Janeiro esse ano, é impressionante, porque, se nós pensarmos somente a nível da economia informal, ela gerou uma receita de 480 milhões, né, num período de 3 dias. Então, o que eu quero dizer com isso é que não se trata somente de uma festa popular, né? É muito mais que isso. É festa e alegria, mas também é emprego, é renda e é desenvolvimento. Mas eu queria dizer que a economia criativa também não é só a artes, é também o vínculo muito forte entre ciência, entre inovação e entre tecnologia. Então, se nós pensarmos, digamos, num avião da Embraer, o conteúdo de design, o conteúdo de novas tecnologias que está incluído, e a participação desse produto no mercado atual, é esse vínculo entre a criatividade e a pesquisa, a ciência, enfim, isso também faz parte do contexto da economia criativa. Isso aqui eu coloquei porque, normalmente, vem sempre uma pergunta sobre a questão do esporte. E, como nós estamos num momento importante de esporte, eu queria dizer que a questão a relação entre esporte e indústria criativa, ela é discutível. A meu ver, esporte não é economia, não é indústria criativa, justamente porque os preceitos são diferentes, né? Se nós pensarmos em termos de esporte, ele é baseado em regras, em treinamento, em competitividade, e já as indústrias criativas, o importante é a criatividade e a cocriação. Mas isso quer dizer que eles devem caminhar juntos, e que eles se autorreforçam, e que nós devíamos aproveitar esse momento em que o Brasil está atualmente, que vai acontecer a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, para tentar que essas políticas e que programas ajudassem também a reforçar a economia criativa e que ela faça parte desse movimento dos acontecimentos e eventos que vão acontecer durante esses 2 grandes eventos. Com essas reflexões que eu queria deixar como mensagem a importância da gente usar a nossa criatividade
da melhor forma possível, mas sempre tentando realmente alcançar a excelência e, se possível, extrapolar um pouco mais. Muito obrigada.